Cheguei trazendo mais um estudo para você. Uma coisa boa é poder estar aqui aprendendo mais do Senhor com você, compartilhando aquilo que o Senhor tem me dado, o melhor que o Senhor tem me dado nesta terra, né? Através dos estudos, e poder estar aqui compartilhando com você, minha amada irmã. Então, nós vamos hoje dar início a mais um estudo do Atributos de Deus. E hoje nós vamos falar, Ele é onipotente. Mas antes de nós estarmos falando um pouquinho sobre isso, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo, de estar deixando o seu like para nós e de estar compartilhando com outras irmãs esse estudo, para que mais pessoas possam ser abençoadas através dos estudos que nós temos aqui, que o Senhor tem permitido para nós fazermos aqui no canal. E não se esqueça também de estar deixando seu comentário aqui embaixo para me dizer o que você tem achado dos estudos e se tem abençoado a sua vida. Então, hoje nós vamos falar, ele é onipotente. Essa palavra, ela tem origem latina, assim como a outra que nós estudamos também tinha origem latina, ela também é formada pela palavra oni, que significa todo ou pleno, e agora é potens, que ela é formada, que significa poderoso. Então, onipotente significa todo poderoso ou completamente poderoso. Gente, então nós temos um Deus completamente poderoso. Então nós não precisamos temer mal algum, porque Ele é todo-poderoso. No Antigo Testamento, o termo hebraico que melhor transmitia o significado de onipotente é El Shaddai ou apenas Shaddai, que é traduzido como todo-poderoso. Então, como podemos ver lá no Antigo Testamento, então eles já mostravam através da palavra que Deus é um Deus todo-poderoso. E no Novo Testamento, o termo que geralmente faz referência ao fato de que Deus é onipotente é o grego, que eu não vou saber falar, meninas, porque eu não sei falar grego. Então, vou mostrar para vocês de pertinho aqui, para vocês copiarem a palavrinha. Ah, está aqui. Esse termo ocorre pelo menos 10 vezes, significa literalmente aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Então, a gente sabe que o nosso Deus, ele sabe todas as coisas, e agora nós estamos vendo que ele é todo poderoso, completamente cheio de poder. Como Deus é onipotente? A onipotência de Deus pode ser vista na obra da criação. Eu estou fazendo o estudo de Gênesis, então eu estou estudando ainda para vocês verem como é tão gostoso, mas assim, tem tanto assunto. Eu ainda não saí do primeiro capítulo de Gênesis. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês saberem. Vocês que me acompanham lá no IG, vocês veem de vez em quando eu postar lá, até faz tempo que eu não posto sobre essa minha pastinha, que é essa aqui do estudo bíblico. Deixa eu estar tirando aqui para não derrubar, para mostrar para vocês. Então, aqui dentro eu tenho alguns temas que eu estudo, então eu vou estudando assim muita coisa assim simples, que é todo o livro. Aí depois eu passo pro médio, que é cada um aqui. Aqui fala sobre a criação, aqui fala sobre a queda, aqui vai falar sobre a primeira civilização, aqui eu tô entrando no dilúvio. Aqui no estudo avançado, meninas, esse estudo que eu chamo de avançado, é a parte onde eu divido, por exemplo, o primeiro estudo, que é do capítulo 1, eu dividi ele da letra A ao H. Então, tem um monte de estudo aqui. E realmente, estudando, fazendo aqui o ato inicial, que vai falar sobre a criação, quando Deus criou os céus e a terra. Tu vê o quanto ele é poderoso no dia que ele formou as luzes, as águas. Então, foram incrível a formação. Quando ele fez a terra e o mar, a separação, o dia dos luminares, que foi o último que eu fiz agora. E aí iniciei o dia dos pássaros aqui e dos peixes, que é o tópico F. Gente, esse estudo de Gênesis realmente nos mostra como o nosso Deus é onipotente, como ele tem assim, a mão poderosa, a palavra poderosa. Não tem palavras humanas que possam definir
Mas quando a gente olha para a criação e fazendo esse estudo de Gênesis, a gente realmente, a gente perde aquele fôlego, sabe? E diz assim, meu Deus, o meu Deus é onipotente. Ele é incrível. Bem como no ensino bíblico de que não há nada difícil para ele, como a gente lê em Gênesis 18:14, Jeremias 32:17, também podemos ver que tudo se torna possível com ele, lá em Mateus 19:27, Marcos 10:27 e Lucas 18:27. Nada pode impedir o seu propósito. Isaías 43:13. Gente, então, como a gente sabe que não há nada difícil para o Senhor, tudo se torna possível ao lado dele e ninguém pode impedir o propósito que ele tem para minha vida e para sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, pode estar tudo de pernas para e você não esteja entendendo nada. Nada pode mudar o propósito do Senhor para as nossas vidas. Percebemos que a onipotência de Deus está ligada à sua onipresença e à onisciência. Deus pode fazer qualquer coisa. Então, como vemos, os três atributos estão ligados um com o outro. Por isso que eu já fiz um em cima do outro, assim, um atrás do outro, para a gente ficar com essa ligação. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Algumas pessoas, elas têm um pouquinho de dificuldades em entender a resposta para essa pergunta, que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus é onipotente, mas isso não significa exatamente que ele faça qualquer coisa. Basicamente, podemos dizer que a vontade de Deus governa a sua onipotência, assim como o seu caráter governa a sua vontade. Desta forma, Deus não pode desejar e, consequentemente, fazer nada que contradiz o seu caráter. Por exemplo, Deus não pode pecar, não pode mentir, não pode negar a si mesmo, ou ir contra a sua própria palavra, ou mudar a sua própria natureza, como está lá em Números 23:19, 1 Samuel 15:29, 2 Timóteo 2:13, Tito 1:2 e Hebreus 6:18. Então, muitas vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender quando a gente diz que Deus pode fazer todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas, mas não pode fazer nada que vá contradizer o seu caráter. E Deus não pode mentir, não pode pecar, não pode negar a si mesmo, ele não pode ir contra a sua própria palavra, ele não pode mudar a sua natureza. Então, Deus pode sim fazer todas as coisas, mas dentro desse padrão. Portanto, com base nos princípios expostos antes, as limitações da onipotência de Deus são identificadas em três aspectos diferentes. Primeiro, limitações naturais, que é mentir, tentar alguém, pecar e negar a si mesmo. Então, tem essas limitações naturais, eles não vai contra isso. Aí tem as limitações autoimpostas, por exemplo, quebrar a sua aliança, que ele mesmo impõe. E limitações por coerência, por exemplo, fazer um círculo, um quadrado. É um círculo? É um círculo. A gente dizer que o marrom é verde, que o pau é pedra. Não, para Deus não é assim. É limitações por coerência. Não é fazer de uma coisa outra coisa. O caráter de Deus não pode permitir que ele haja com imperfeição no uso onipotente. Deus é onipotente em toda a plenitude da perfeição. Então, ele é um Deus perfeito. Ele não vai quebrar as limitações naturais, as limitações autoimpostas e nem as limitações por coerência. Ele não vai contra esses três aspectos. Ele não vai contra o seu caráter. Ele não vai quebrar aquilo que ele mesmo falou e contra a sua própria palavra, contra a sua própria aliança, negar a si mesmo. Ele não vai dizer que o verde é azul, ele não irá mudar isso. Ele é verde, nunca será azul. Então, Deus, ele é onipotente em toda a plenitude da perfeição. Bom, então vamos entrar agora na parte do questionário para a gente estar conversando um pouquinho. E a primeira pergunta que vem no questionário é qual o significado do atributo? Ele possui pleno controle de todas as coisas, até mesmo dos menores detalhes. Então, para mim, o significado desse atributo é que Deus tem o controle de todas as coisas, até dos menores
Detalhes, assim como nada foge do controle dele, porque ele sabe tudo, ele também tem o controle de todas as coisas na sua mão. Qual a importância desse atributo? Deus sempre agirá com perfeição, porque ele não pode contradizer o seu caráter. Então, eu posso ter certeza que tudo que acontecer na minha vida, Deus agiu com perfeição, porque ele nunca irá contradizer o caráter dele. Esse atributo, ele para mim é incomunicável. A doutrina bíblica afirma que ele é todo-poderoso e que possui controle de tudo. Somente Deus é onipotente. Então não existe outra pessoa onipotente, somente Deus. Agora eu vou dividir com vocês a minha aplicação pessoal. O que eu aprendi sobre esse atributo? Que o controle da minha vida está nas mãos de quem tem o controle de tudo. Então eu não preciso me descabelar que ele tem o controle. Ele já controla tudo, ele controla a minha vida também. Então eu aprendi que nada foge do controle dele. Como posso conciliar esse atributo na minha vida diária? Buscar não perder o controle do modo de falar, pensar e agir. Sempre ter o controle, né? Dentro dos nossos limites, que nós sabemos que nós somos pecadores e que às vezes perdemos o jeito que nós falamos, o jeito que nós pensamos, o jeito que nós agimos, né? Perdemos o controle, mas que nós venhamos buscar não perder esse controle, assim como Deus tem o controle de todas as coisas. E esse atributo me leva a ter diligência e resiliência. Bom, meninas, então nosso estudo fica por aqui. Espero que Deus venha abençoar você e confortar o coração de vocês, que Ele é todo-poderoso e nunca perderá o controle de nada. Beijinhos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!